Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Com muita alegria, estamos mais uma noite aqui de segunda-feira juntos para darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos, contando sempre com a presença e a colaboração de vocês e falando sempre, né, Célia, da grande importância do nosso crescimento espiritual quando decidimos entender um pouco essa movimentação das nossas vidas. E o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo dessa doutrina faz parte exatamente da necessidade que temos do nosso crescimento espiritual, de entendermos muitas das vezes o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de onde viemos, e esse conhecimento faz para nós toda a diferença. Faz para a gente a necessidade dessa reflexão dos nossos atos, do que estamos passando, e traz esse conforto, muitas das vezes, essa compreensão, essa aceitação, para que a gente possa, então, ter essa caminhada com mais suavidade, com mais tranquilidade, desses obstáculos que a vida nos apresenta muitas das vezes, né? Quando nós sabemos que tudo que passamos é para o nosso aprendizado, que é para a nossa melhoria, que é para a nossa educação ou autoeducação, para o nosso crescimento, a gente então aí passa a aceitar, a conviver com essas mudanças que temos que fazer, com essa aceitação melhor. E esse livro nos traz exatamente isso, né, Sérgio? Quando a gente pensa, né, Nivaldo, que não é em vão isso que a gente passa, porque não é castigo, é uma necessidade nossa, realmente fica mais suave. Quando a gente pensa que precisamos e temos que fazer sempre o melhor que a gente possa, a coisa se torna mais suave. É diferente da gente ficar cantando, deixa a vida me levar. Não é a vida, somos nós que temos que fazer. Nós temos que tomar as rédeas de nossas vidas, né, Célia? E aí, falando sobre essas nossas dificuldades, os nossos trabalhos, as nossas missões, Célia, me veio à mente que muitas das vezes nós também nos questionamos sobre a tarefa que executamos aqui na Terra. Isso, também tem isso. Achamos muitas das vezes que a nossa tarefa é pequena ou é pesada demais. Não vale nada, é uma que tão não vale insignificante. São insignificantes, mas que a gente tem que perceber, né, Célia, que nesse campo nós sabemos muito pouco. E o que possa parecer para nós aquela tarefa pequenininha, talvez aos olhos de muitos insignificante, é uma tarefa grandiosa que nós nos comprometemos no mundo espiritual. Isso. E que tem uma importância pro mundo, no mundo espiritual e pro mundo espiritual. É um compromisso que nós assumimos com a reposição de alguma situação do passado. E aí nós precisamos voltar, sabe, com aquela tarefa humilde, simples para nos reabilitarmos, ou até, muitas das vezes, darmos o suporte necessário para uma outra pessoa, um outro espírito devedor que precisava da nossa ajuda, do nosso apoio. Se a gente que a gente não esqueça dessas nuances que a vida nos coloca. Se a gente se a gente puder usar uma imagem, ninguém constrói um castelo se não tiver a pedrinha inicial, se não tiver o cimento, se não tiver aquele pedaço de barro modelado. Então, não é possível construir esse castelo sem esses elementos mínimos. Sem a contribuição desses elementos, né, Sérgio? Não tem. A mesma coisa somos nós. Não vamos construir esse espírito que um dia seremos fortes, iluminados, superiores,
sem esses elementos básicos, Básicos. sem Os essas mais simples. situações básicas. As mais simples, né? Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus que nos ilumine nessa noite, que nos traga sempre o entendimento necessário a nós e a vocês, para que a gente possa fazer o melhor aproveitamento de tudo isso, de tudo aquilo que a gente for aqui estudarmos juntos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. E como fazemos sempre, né, Célia? Vamos ler um pequeno trecho, uma pequena passagem, para que a gente possa fazer a nossa reflexão da noite. E hoje nós separamos uma curtinha e nós vamos botar aí para vocês, que diz assim: reclamar ou desistir não resolve o problema. Viver é desatar nós. Então, essa reflexão, Célia, exatamente traz parte, contido dentro dos ensinamentos que a gente está aqui do Livro dos Espíritos, né? Reclamar ou desistir não vai resolver os problemas. Não adianta a gente ficar reclamando. Essa situação que deixa para lá, isso aí não tem jeito. Ou então desistir, olha, desistir, não quero mais falar sobre esse assunto. Não resolve. Tudo aquilo que a gente desistir, Célia, a gente vai ter que voltar para refazer. Porque por maior... Temos que pensar sobre isso. Por maior que seja esse nó, ele é possível de ser desatado. Então, dá trabalho? Vai dar trabalho. Se nós... Né? E há pessoas que até dizem assim, deixa para a próxima encarnação, eu desisto. Então, pode ser que, possivelmente, na próxima encarnação, você realmente vai ter que desatar esse nó. Só que as dificuldades que ele apresente para que ele seja desatado seja pior do que agora. Nivaldo, eu me arriscaria até a dizer, porque quando a gente tem esse hábito, na próxima eu resolvo isso. É verdade. Não, agora eu não estou com cabeça para resolver isso. Agora quem faz o momento somos nós. Então, se apareceu agora é porque tem que ser resolvido agora. Mas a gente, por comodidade, por 1000 motivos, deixa para a próxima. Na próxima, vai aparecer esse nó novamente. Porém, a dificuldade que nós vamos ter para desatar ele vai ser um pouquinho maior. Com certeza será maior. E é assim, toda vez que a gente desiste de um trabalho, toda vez que a gente negligencia a solução de um problema, ele voltará um pouco mais difícil para nós, com mais dificuldade, numa etapa mais complicada. Então, que a gente perceba que é melhor começarmos a nos esforçar para resolver agora. Porque um dia vai ter que ser resolvido. Com a dificuldade maior ou com essa dificuldade. Então, que seja uma opção nossa. Fazer agora ou não, mas que vai ter que ser feito, vai. Tem que ser feito. Então é para a gente... Essa reflexão é muito importante para o nosso dia a dia. Reclamar ou desistir. Essa posição, tanto de reclamar quanto de desistir, a gente tem que eliminar das nossas vidas. Por que reclamar que hoje não estamos no verão e fez um sol assim? Mas por que hoje nós estamos no verão e choveu o dia todo? A gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo, né, Célia? Se tá calor, a gente reclama. Fez frio, a gente reclama. Tá seco, a gente reclama. Choveu muito, o do outro é melhor, eu queria igual aquele. Por que... Sabe, a gente reclama de tudo. E se a gente for parar para pensar... E nós já falamos aqui, né, Célia? A gente... diminuir um pouco a reclamação e começar a agradecer, né? Porque a gente vai ter, se a gente parar de reclamar, a gente vai ver que nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Questão de referência. Bom, nós estamos ainda, Célia, no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista na questão 455. Para quem anota, né, esse é o nosso programa de 103. 103, né? Tá?
Então vamos lá no que Kardec nos diz. Continua nos dizendo. Até então até o programa passado, Vinha fazendo ele vinha falando né? do sonambulismo, nos esclarecendo, Mas porque isso aqui é um resumo do que nós já estudamos. do que nós já estudamos, do sono, sonambulismo, o êxtase, a dupla vista. Dupla vista. E agora ele vai entrar no êxtase. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Então, o êxtase é o estado em que a independência da alma... Aí vamos lembrar, Nivaldo, do programa passado, alma e espírito, porque a gente fala que o espírito está desencarnado. E aqui a gente fala de alma. A gente fala de alma porque o sonâmbulo está encarnado. É um espírito encarnado. É um espírito encarnado. Então, o êxtase é o estado em que a independência da alma em relação ao corpo, a gente também sabe que é maior do que o sonâmbulo. Nós já estudamos sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. E nós vimos que no sonambulismo há o deslocamento da alma, que ele tem uma certa liberdade, acessa arquivos de conhecimentos passados. No êxtase, essa liberdade do espírito é muito maior do que no sonambulismo, e a gente vai ver que no êxtase, já vimos, né? É maior ainda. Então é por isso que ele está dizendo que no estado de independência da alma, do estático, é maior. Então se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Para a alma, não é para nós encarnados, né? No sono e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. Aí a gente vai falar assim, pelos mundos terrestres. Mas que mundos terrestres são esses? Né? Então, no sono e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. Aí, Nivaldo, a gente vai parar para pensar, nosso lar não é é aqui da Terra. É aqui. Mas a gente pode ir lá aprender. E como aprender? Imagina, a gente estando na colônia, né, nosso lar, e ter um esclarecimento com Clarencio, com André Luiz. Participando de esclarecimentos, né, mais avançados. Né? No sono e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos. Falamos aqui, né, Célia, aquela possibilidade, por isso até que ele entra em êxtase, né? Por isso do estático, ele adentra mundos mais sutis, mais evoluídos, e ele fica deslumbrado. Há um deslumbramento do que ele assiste, do que ele vê, nesses mundos mais evoluídos que o nosso, mais etéreos, né, mais sutis. E esses espíritos etéreos, porque o espírito, ele é energia, é uma chama. Ele é só energia. Então, esses espíritos etéreos, eles são mais diáfanos, né? Mais sutis, mais leves. E olha que o espírito superior já é um espírito mais sutil. Imagina esses mundos que a gente sequer tem noção. A nossa imaginação não vai. Só nesse estado de êxtase. Então, no êxtase,
penetra em mundos desconhecidos, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites. Porque se os transpusesse totalmente, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Então tudo haveria a morte do corpo físico. Né? Então tem um limite. Vai até aonde é permitido. Dali em diante não tem. E olha que o estático vai poder travar conhecimento com mundos que a nossa imaginação sequer pode alcançar. Já deve ser assim uma coisa deslumbrante. Então, o que Kardec está nos dizendo, que ultrapassando, indo além disso, ele não retornaria. Não pode, porque ele não retornaria. E aí, né, Célia, qual o objetivo desses espíritos encarnados de acessarem a esses mundos maravilhosos? Pois é. Tem sempre um objetivo. Tem que ter um objetivo. Não é privilégio. O objetivo é trazer para ele um incentivo. Fazer com que ele, ao retornar, e lembre desse mundo que ele viu, que ele vivenciou por alguns instantes, faça com que crie nele uma vontade de melhora, de melhoria, para que ele possa atingir a condição necessária de habitar esses mundos melhores. Sabe quando a gente desenha assim um paraíso? Uhum. E aí a gente tem a oportunidade de estar lá. Ah, ele existe. Existe. É ali. O que eu tenho que fazer para acessar esse mundo? Então, ele vai se esforçar para atingir a condição necessária de habitar esses mundos melhores. E esse esforço, ele vai estar diretamente relacionado com o desenvolvimento moral dele. Perfeito. Então, é possível a todos nós? É possível a todos nós. Podemos e devemos. E vamos. Mas vai depender do caminhar de cada um. E Célia, e nós que não temos essa mediunidade, como... Que não vamos lá. Como os estáticos e que não vamos lá. Como é que a gente faz para ter esse incentivo para nos despertar essa vontade de melhoria para irmos lá? Será que temos alguma coisa? Olha, temos aqui. Kardec está afirmando para a gente. O nosso livro, os nossos estudos. Nós que não temos essa mediunidade dos estáticos, a gente pelo menos ouve falar que existem esses mundos melhores e a gente já sabe hoje como fazer para chegar lá. Até porque, Nivaldo, aí a gente vai pensar assim, mas o estático, então, ele é um privilegiado. Não existe privilégios na criação do nosso Pai, não existe. Por alguma necessidade que foge ao nosso raciocínio, Célia, que foge à nossa compreensão. A necessidade foi para que ele trouxesse para nós, Pode ser a certeza da existência desses mundos melhores. Ele já trouxe para nós. Então, hoje, nós encontramos, talvez, com muita raridade, pessoas que tenham essa mediunidade, como os estáticos, né? Tem o êxtase. Mas eles já cumpriram a missão, o papel deles, como as mesas girantes já trouxeram para nós esse início do espiritismo. Então, hoje, através do conhecimento que eles nos trouxeram, nós temos a consciência, o conhecimento da existência desses mundos. Então, é isso que importa para nós hoje, saber que existem esses mundos, que nós podemos habitá-los, só depende de nós. Só depende de nós. E
Como Kardec coloca aqui, tem um certo limite para que a gente possa alcançar, para que a gente possa acessar. Dali em diante, não, porque nós não iríamos querer voltar. Vamos imaginar, eu até estava lendo, se eu não me engano, é na Finlândia, acho que é, um país que, não sei quanto, uma grande época do ano é escuro, um país frio toda a vida, mas é o país mais feliz, segundo esses órgãos, né? Essas estatísticas, é o país onde as pessoas são mais felizes. Estranho, né? Mas isso quer dizer... Aí deu um exemplo de a lei lá diz que o peixe tem que medir não sei quanto de tamanho. Então, se o pescador pega e ele tem 2 centímetros a menos, ele devolve. Aqui a gente fica com ele, né? Não, 2 centímetros. O que são 2 centímetros? Então, ele devolve. E eles estão... Quer dizer que isso aí é o paraíso? Não, não é o paraíso. Ainda não é. Ainda não é. Tá? Mas aí a gente visita um país desse, onde tudo funciona, cidade limpa, segurança total, educação exacerbada, controle de tudo. A gente quer voltar para cá? Não quer. A gente quer ficar lá. Quer ficar lá. Se houver a possibilidade, a gente vai querer ficar lá. Muitas das vezes, por forças de... A gente é obrigado a voltar. Mas aí a gente tem 2 opções. Ou a gente volta, porque esse daqui é o nosso país, né? A gente volta e acaba logo com tudo, espizinha tudo. Ou então vamos lutar para que isso aqui se torne... Uma Finlândia. Uma Finlândia. Quer dizer, são 2 opções que nós temos, mas é possível alcançar? É possível alcançar. É isso que o estático nos mostra. Ele tem acesso a esses mundos. Cerca-o, então, resplandecente e desusado fulgor. Ou seja, esse fulgor que ele nunca experimentou. Inebriam-no harmonias que na terra se desconhece. Indefinível bem-estar o invade. Olha só, quem não quer ser... Quer voltar mais. Goza antecipadamente da beatitude celeste. E bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Quem quer voltar? Ninguém. Ninguém quer voltar. Todo mundo quer ficar por lá mesmo. Se todos nós tivéssemos essa oportunidade, e isso aqui tem além. Aqui é o que é permitido. Até aqui é o que é permitido. É exatamente isso que a gente precisa entender, né, Célia? Quando a gente fala em mundos felizes, a gente não tem noção ainda do que seria esses mundos. Não tem. Não tem noção. Vamos imaginar, gente, todos nós agora, nessa harmonia inebriante. Vamos imaginar nesse indefinível bem-estar. Gozando dessa beatitude celeste. E com um pezinho na eternidade, gente. A gente não quer mais nada, não. Agora, é possível isso aqui? É possível isso aqui. Quão distante nós estamos disso? Quão distante nós estamos disso? Mas já estivemos mais longe? Já estivemos mais longe. Estamos caminhando para cá? Estamos. E quando chegarmos aqui, tem ainda um outro horizonte de eternidade
para que Quando possamos... chegarmos nesse ponto, vamos descobrir que lá na frente tem coisa muito melhor. Muito. E que agora não nos é possível vislumbrar esse muito melhor. Célia, eu vou ler um pedacinho Tá. aqui para a gente. Então, Kardec continua trazendo para nós. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele apenas possui, por assim dizer, a vida orgânica e sente-se que a alma a ele se mantém ligada apenas por um fio, que um esforço a mais faria romper irresistivelmente. Então, é exatamente esse limiar, né? De poder ficar lá e ter que retornar. Esse aniquilamento do corpo é a inércia total do corpo. Só funciona órgãos. Só. Por isso a gente estudou lá, né, Célia? Antes estudamos a letargia, né? Letargia. Falamos, isso. Kardec trouxe didaticamente para nós, né? E a catalepsia. O que faz, o que mantém esse espírito ligado a esse corpo físico é esse fiozinho. É o fio de prata. De prata. E aí ele é muito tênue. Ele é muito frágil. Mas não se rompe assim de qualquer maneira. Por qualquer coisa se rompe, não. Mas diante de uma sensação, diante de uma experimentação desse tamanho, aí, um pouquinho mais além, ele pode se romper. Perfeitamente. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem, para dar lugar ao sentimento apurado que é a própria essência de nosso ser imaterial, inteiramente entregue a essa contemplação sublime. O estático encara a vida somente como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo são apenas os incidentes fúteis de uma viagem cujo final fica feliz de ver. Ele se desprende, né, não Célia, tem, ele não tem mais problema. De toda aquela carga de pensamentos, porque, de Nivaldo, tormentos da Terra. Todos e nós, ele vai viver essencialmente todos nós temos problemas. É verdade. Uns mais sérios, outros menos. Não tem como medir a intensidade, a seriedade do problema de um com o problema do outro. Não tem como fazer isso. Mas nesse estado de êxtase, o espírito se desliga desses problemas. E vai vivenciar esse êxtase. E ele vê que esses problemas aqui são efêmeros, são nada diante daquele deslumbramento todo. É verdade. Então, passar por isso aqui para depois alcançar aquilo é sensacional. Então, ele não tem essa não dá esse valor que nós damos. Tenho que solucionar, não, eu tenho que... Eles não. No estado estático, não tem isso. E quando ele percebe, cujo termo tem a dita de avistar, quando ele percebe que daqui a pouco ele não vai estar mais aqui, para ele é uma alegria. Ele sabe que não pode antecipar essa chegada lá. Mas ele também fica muito feliz em saber que já está quase acabando. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, conforme seja mais ou menos elevado. É também
mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há neles, algumas vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são, frequentemente, uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou até ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se com frequência dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe controlá-la, para dominar o estático, e com esse fim revestem aos seus olhos aparências que o mantêm preso a ideias ou preconceitos do estado de vigília. Há aí um perigo, mas nem todos são iguais. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A gente sempre fala isso porque não somos nós que falamos, não. A doutrina sempre Kardec fala. sempre traz para nós a necessidade de estarmos sempre fazendo esse julgamento. Porque, como ele nos diz aqui, né, Célia, essa Exaltação. Essa exaltação, essa lucidez, vai estar sempre, nem sempre está sendo feita por espíritos evoluídos. Porque Então nós somos preciso influenciados. que a gente sempre faça, não podemos acreditar em tudo que o sonâmbulo nos diz, porque pode ser que ele esteja sofrendo uma influência de um espírito zombeteiro, de um espírito malfeitor, de um espírito que não tenha compromisso com a verdade. É como Kardec diz aqui, muitas vezes há, porém, neles mais exaltação do que a verdadeira lucidez. Porque quando acontece isso, dessa mais exaltação do que lucidez, as influências que eles vão receber, as influências que se recebe, como que a gente vai avaliar? Não temos como. Por essa balança da razão. É prestar atenção no que é dito, prestar atenção no que é narrado e está dentro da luz da doutrina espírita. Está dentro da isso? lógica, isso que a doutrina espírita nos esclarece, aí a gente vai aceitar. Vai aceitar. Mas passando sempre por esse crivo do entendimento, né? A emancipação da alma manifesta-se algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido sob o nome de segunda vista. Então agora, no sonambulismo e no êxtase, é preciso que o corpo esteja em repouso. Em repouso. Na dupla vista, nós vamos ver que não há necessidade que o corpo esteja em repouso. Essa visão pode acontecer com a pessoa acordada, né? Então, a emancipação da alma manifesta-se algumas vezes no estado de vigília e reproduz o fenômeno conhecido sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que dela são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites de nossos sentidos. Ver além. Porque, por exemplo, se eu tenho a clarevidência, todos os irmãos desencarnados que estão aqui nessa sala eu estaria vendo. Perfeitamente. Mas além dessa parede eu não vejo mais. Né? Porque... Então, Célia, são aquelas visões que muitas das pessoas têm, né? Está aqui conversando com você, mas Isso. ela tem exatamente essa percepção clara e nítida de ir a algum local, ver, sentir, perceber uma outra situação e trazer essa visão do que foi visto. Não né? existe esse limite Não existe o limite. esse obstáculo. E ele continua, percebem as coisas ausentes, onde quer que a alma
estenda a sua ação. Veem-nas, por assim dizer, através da visão comum e como por uma espécie de miragem. Então, você imagina, está conversando aqui com você e você, de repente, poxa, Nivaldo, olha, está acontecendo assim alguma coisa em algum outro local. Então, é exatamente isso que acontece na dupla vista, na segunda vista. Essa percepção, né? Essa percepção de ver, sentir acontecimentos Isso. em outras localidades. Né? O que o sonâmbulo e o que o estático faz em desdobramento, né? Dormindo. A dupla vista faz o que torna o fenômeno mais atraente, né? Porque eu estou aqui conversando com o Nivaldo, eu estou vendo assim, né? É diferente, porque quando a gente sabe que no desdobramento pelo sono, a liberdade é maior. E nos médiuns de dupla visão, de dupla vista, isso aí acontece em vigília. Isso, né, ela quer chamar de dupla vista, porque a vista está aqui e ela tem a capacidade de se deslocar em outra cidade, em outros ambientes, perceber, ouvir, ver e você ter, evidentemente, imediatamente a percepção aqui. Né? Vamos lá. Nós já estamos aos dotados? Não. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Então, todo esse estado físico que Kardec aqui descreve é fácil da gente imaginar, né? O olhar apresenta alguma coisa de vago, o físico há uma ligeira modificação no físico, eu não sei se seria no sentido... aquele momento, hein, Célia, que você fica perdido meio que no vácuo, né? Porque de vez em quando a gente fica assim... Um olhar no infinito, você está pensando, muitas das vezes nós estamos pensando em alguma outra coisa, só que o estático, o fenômeno da dupla vista, ele efetivamente vai ao local e vê. A gente pode até pensar, nós podemos parar, muitas das vezes nós ficamos assim parados, né? Pensando em alguma outra coisa, até em outro ambiente, outra cena. Quantas vezes acontece, ei, fulano, vai aqui. Fulano, você estava onde? Estava viajando. Para nós vamos só em pensamento, mas a pessoa que possui esse fenômeno da dupla vista, ele vai efetivamente ao local e vê. Então, é por isso que ele fica nesse estado aqui, Célia, de meio assim letárgico, né? Então, essa descrição que Kardec faz aqui, é fácil da gente colocar isso na nossa mente. Continua Kardec. Os dotados desta faculdade, aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Ver é uma coisa natural para a gente. E para ele é natural, ele vê, porque ele vê como nós estamos vendo aqui. Né? Consideram-na
um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. Para eles não tem nada de excepcional. De extraordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. Agora, veja bem, apesar de ter alcançado aquele fato, aquela situação, Visto, né? quando o fenômeno da dupla vista cessa, é como um sonho, que muitas das vezes a gente sequer lembra. É verdade. Olha que coisa fantástica. Ele vê, ele se sente lá Mas, e ao mesmo tempo, ele, ao retornar, ele... o poder da dupla vista varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes passadas. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, o que se pode dar o qualificativo da precisão de golpe de vista moral. Nunca tinha ouvido falar nisso. Precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Correr. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários e de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. Tem as pitonisas, né? As pitonisas, exatamente. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados, desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Então, o que Kardec nos disse aqui nesse finalzinho é o que sempre existir o sonâmbulo. Sonho a gente tem, né? O Velho Testamento, né, Sérgio? Mostra. Está lá repleto de sonhos e com as suas interpretações. E tem no Velho Testamento, eu não sei, mas eu sei que Moisés proibiu, quando ele edita as leis, os 10 mandamentos, quando ele recebe os 10 mandamentos, e ali ele inclui as leis civis, que ele coloca, ele disse, ele proíbe a comunicação com os mortos, porque era muito comum se utilizarem, sonhei, e aí e daí vinham os espertos, né? Se utilizar da mediunidade, da comunicação com os mortos para benefícios próprios. Né? E aí esse sonhei, pode ser tive comunicação, estive lá. Então nada mais era do que o sono, o sonambulismo,
o êxtase e a dupla vista. Isso aí sempre existiu. Sempre existiu. Tem espírito? Existe espírito? Existe. Então, existem todos esses fenômenos. Célia, estamos chegando ao final. Chegamos mais uma vez, né, Nivaldo? E acabamos essa nota de Kardec, Perfeito. né? Vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 9. Capítulo 9. Então, agradecendo a todos vocês, agradecendo por essa presença, se eu posso falar assim, preciosa. É muito agradável ter vocês aqui junto conosco, agradecendo essa espiritualidade, agradecendo ao nosso Pai, ao Mestre Jesus e a todos os nossos mentores. Obrigada. Que possamos ter força, que possamos ter perseverança em buscar cada vez mais esses conhecimentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.